tá na mesa, as oportunidades também. Informação que conecta, negócios que vão além. Negócios que vão além. Café com Crédito. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Café com Crédito, o podcast aqui da Frigiseco. Aqui vamos abordar diversos assuntos, como estruturas financeiras, investimentos, entre outras coisas. Também vamos trazer várias pessoas que vão trazer suas histórias e as suas experiências para o nosso podcast. Hoje, para a gente começar esse projeto, nada mais justo do que trazer quem realmente faz isso aqui acontecer. Então, queria dar boa noite para vocês. É muito prazer estar aqui falando com você, Thiago, com você, Beto. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, à frente desse projeto, tal, que tenho certeza que vai ser muito especial para todos nós. Para a gente começar, eu queria saber um pouco sobre vocês, como vocês começaram essa trajetória, né? Você acha que não começou, né, Thiago, direto com o mundo financeiro ali, né? Você tinha outros negócios antes. Conta um pouco para a gente como que foi essa vida sua, né, antes de você vir para Frigiseco. Bom, o meu negócio era bem o contrário do que eu faço hoje, não tinha nada a ver com o mercado financeiro. Tinha a ver com dinheiro. Tinha a ver com dinheiro também, né? Basicamente. Mas eu venho do mercado de entretenimento, então eu trabalhei com produção durante muitos anos. Tive alguns empreendimentos no meio de entretenimento, casa noturna, bar, restaurante, assim por diante. Mais ou menos, um pouquinho mais de entre 15 e 17 anos eu trabalhei com isso. Nunca pensei, na realidade, em trabalhar com o mercado financeiro, mas eu sempre tive contato com muita gente, né? Por culpa do segmento. E em um momento posterior já a isso, eu já nem estava mais atuante nesse mercado. Eu tinha uma importadora, trabalhava com muito produto da China, tal, um pouco da pré-pandemia ali. E como grande parte dos empresários na pré-pandemia, eu precisei ter acesso a recursos, não teve jeito para conseguir continuar expandindo. E um conhecido meu me indicou uma empresa que falou que ele conseguia achar sempre um caminho ali, um caminho que fazia sentido. Aí nesse momento eu fui apresentado para o Beto. Uhum. É bonito. E, bom, desde então a gente deu uma liga muito boa. Acabou que eu consegui ter acesso ao crédito e tal. Foi bem descomplicado, foi muito mais descomplicado do que eu achei que seria. E isso começou a me abrir a mente, que eu falei, pô, eu acho que isso aí faz sentido até para eu ter como um negócio secundário. E em bate-papo com o Beto, durante um puta tempo, isso daí parece que foi super rápido, né? Mas foram vários meses aí da gente se conhecendo e tal, e a gente foi pegando amizade também no meio desse processo todo. Até que eu me tornei licenciado. Então, eu fui um dos primeiros licenciados aí da Frigiseco lá atrás, da Frigi, no caso, há muito tempo atrás. E, bom, aí a gente foi afinando a parceria, a gente foi criando, eu acho que acima dessa questão da parceria profissional, a gente foi criando muito mais amizade até. E a gente foi se dando bem, a gente tinha... eram duas pessoas completamente diferentes, mas que se completavam ali em questão de pensamento. Então, muito do que eu fazia, que era uma parte um pouco mais chata, assim, que era um pouco mais direcionado, tal, era uma parte que o Beto não fazia, mas ele fazia muito da parte que eu não fazia. Então, a gente foi vendo que deu liga, né, essa questão. E aí, num momento, né, passado bastante tempo, aí eu acho que mais de ano, né, foi passando. Uns 2 anos. Foi. Que a gente ficou nessa de licenciado, então eu era um licenciado de São Paulo e a Frigi continuava aqui no Vale do Paraíba.
Até que o Beto me propôs, ele falou, cara, acho que o negócio tá dando certo e tal, pô, vamos realmente unir, fazer uma sociedade e Expandir, né, de fato. entrar para Frige e tal, porque eu acho que você tem uma cabeça focada para uma parte que eu não tenho e vice-versa. E aí, a partir daí, começou a surgir a ideia da Frige Seco mesmo. Uhum. E aí, a Frige Seco mesmo começou no final de 2022, se eu não me engano, né? 2022. Final de 2022. E aí, sim, aí a gente começou a ter outra visão, a gente veio com uma visão de empresa completamente diferente. Na realidade, a gente tinha muita ideia e as coisas ainda não tinham tracionado tanto quanto a gente esperava, mas eu acho que o ponto essencial aí de tudo isso foi que, independente da época, porque falando disso, eu acho que todo mundo lembra como que o mundo inteiro estava em 2022, né? Foi um momento bem complexo e que eu acho que isso ajudou muito na questão da gente conseguir firmar mais ainda a parceria. Porque foi na diversidade ali, foi na questão que a gente não imaginava, né? Ninguém imaginava que ia passar pelo que passou. E a gente conseguiu fortalecer aí essa cidade e essa parceria comercial. Então, foi aí que o negócio realmente aconteceu e virou o que É hoje. é hoje. Gente. Beto, e você, ao contrário do Thiago, você sempre já meio que estava envolvido nesse mundo do mercado financeiro ali, né? Você já trabalhou em várias coisas relacionadas a isso, né? Conta um pouco pra gente também como que foi esse seu começo até a gente chegar hoje no jeito que tá aqui a Frige Seco hoje. Bom, eu comecei com 18 anos. Comecei a trabalhar com consórcio. Uhum. Trabalhei com consórcio de carro. Fiquei 1 ano e meio trabalhando com consórcio de carro. Fui para os Estados Unidos, morei 1 ano e meio lá nos Estados Unidos para entender um pouco mais sobre a vida, né? Uhum. Voltei e aí eu comecei a trabalhar numa administradora grande que trabalha com consórcio. Vi que era um mercado muito bom de consórcio, né? Sempre gostei de vendas, então sempre trabalhei com vendas a minha vida inteira. Engraçado porque me formei em direito, porque eu não gostava de matemática e hoje eu trabalho só com contas, né? Uhum. Então fui para essa administradora, lá gerenciei durante alguns anos trabalho de consórcio e eu vi que havia uma possibilidade de eu ter o meu próprio negócio, né? Passou algum tempo, saí dessa administradora, fui trabalhar em 5 grandes bancos, né? Para entender o lado positivo e o lado negativo da venda, quais eram as dificuldades dos clientes, né? E quais são a forma de abordar, a forma de trabalhar que os bancos faziam com os clientes, que a gente sabe que esse mercado de crédito é um mercado, vamos dizer assim, um mercado muito prostituído, infelizmente, né? Uhum. E aí, entendendo um pouco os processos dessas administradoras, resolvi abrir a Frige, né? Então, abri a Frige, na época minha esposa entrou comigo, ela começou a trabalhar comigo, criou, desenvolveu a Frige comigo. Era um escritório de 1,5 m por 1,5 m e ali começou a Frige. E passou anos e anos de Frige, entendi um pouco o mercado, como que funcionava, os pontos positivos, os pontos negativos do mercado financeiro e comecei a me aprofundar em outras coisas, não somente em consórcio, né? E aí com isso veio o Home Act, veio outras linhas de crédito, a gente foi se aprofundando. E aí em 2018... Não, minto. 2023, 21, eu tive uma isquemia cerebral, né? Um IT. E fiquei um período afastado, né? Acabei me mudando para Caraguatatuba. Abri um escritório pequeno lá que não era nem para abrir um escritório. Lá tinha um escritório aqui na Coaras, mas fui lá também para cuidar um pouco da saúde, mas não conseguia ficar parado, né? E lá abri um escritório pequeno da Frige e comecei lá um outro ramo e um outro produto. Passou alguns meses, conheci o Thiago, por uma indicação de uma pessoa, o Thiago veio à empresa, e aí eu falei, puta, legal, né? Entendendo a necessidade, entendendo o produto, entendendo o mercado, acabamos nos conhecendo, propus para ele, depois de um bom tempo, esse produto licença, que eu falei, poxa, Thiago, é um produto muito bacana, ele falou, puta... Será que é? Será que não é? Será que eu vou? Acabou entrando comigo. Começo gera muita dúvida, né? Assim. Muita dúvida. Tanto que nos primeiros 6 meses ele queria me matar, porque ele ligava e eu não atendia ele. Ele queria vir para São José e me matar de qualquer jeito, porque eu falava, cara, já te ligo, tô em reunião.
já te ligo, eu não conseguia falar. E aí, depois de um bom período, a gente falou, não, vamos começar com o pé no chão. E aí iniciamos um escritório também pequeno. Fomos evoluindo, evoluindo, evoluindo. Chegamos onde chegamos por trabalhar muito, ralar muito, né? Teve meses aí que a gente passou muitas dificuldades, muitos problemas para chegar onde a Frige chegou. Hoje se tornou Frige Seco, né? Os dois sobrenomes, né? Uhum. A gente pensa muito em empresa familiar, né? Tanto que eu comecei com a minha esposa, hoje trabalho o pai dele, trabalho meu filho, e assim sucessivamente. E as pessoas que trabalham dentro da empresa também, a gente leva isso como família também. A gente preza muito esse lado humano das pessoas também, não só o lado profissional. E a Frige se tornou referência tanto na parte de consórcio, né? Na parte de home equity, né? Fazemos muitas estruturações para as construtoras, né? Grandes operações, estruturações. E aí, com a vinda do Thiago, a gente deu um estralo e falou assim, puta, podíamos criar um produto licença, né? E por que surgiu a licença? Porque quando eu saí dessa grande administradora, eu tive a oportunidade do dono da administradora, durante quase um ano, ele me pagar o meu aluguel e 2 funcionários para mim. Uhum. Então eu tenho a gratidão pelo que ele fez lá atrás para mim, né? E lá atrás eu não tinha essa condição financeira. E todo mundo da minha família falou, meu, você é louco, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E aí, em 6 meses, a gente se tornou a primeira do Vale do Paraíba. 1 ano e meio depois, a gente se tornou a primeira do Brasil de vendas, né? E aí, com a vinda do Thiago, a gente falou, puxa, deu certo, né? Vamos aplicar esse método licença, e não franquia, e sim licença, porque a franquia é um custo muito mais elevado, né? Uhum. E aí, isso surgiu pela gratidão lá atrás, né? Então, hoje, além da Frige Seco levar crédito e estruturações para as empresas, empresários e médicos que a gente atende muito, a gente pensou por que não poder ensinar as pessoas a serem consultores financeiros e ter o seu próprio negócio com um custo muito mais acessível. Hoje vocês abrem uma porta que abriram para vocês, né? Lá atrás, vocês estão abrindo essa porta para várias outras pessoas que têm essa oportunidade também, né? Que querem ter essa Exatamente. oportunidade dentro do mercado. Exatamente. E é assim, a gente vendo de fora assim, é meio louco, né? Imaginar que vocês, que eram, na verdade, eram clientes um do outro, assim, se tornaram sócios e quem conhece, assim, parece que vocês já se conhecem desde a infância, assim, né? É muito engraçado ver o A grande relacionamento de realidade é que ele não vocês. vive sem a minha pessoa, não tem jeito. Ou não, hoje em dia, sim, eu particularmente não consigo imaginar Beto sem Thiago ou Thiago sem Beto. Pra mim já é quase uma pessoa Não, só. observação, ó, a gente Bochecha e parece que a Claudinho. gente tá de uniforme, mas a gente não tá. Foi sem querer que a gente veio assim. Mas essa é o que a gente fala, né? Essa parceria, e é engraçado que quando a gente conheceu as nossas histórias, desde escola, ser expulso de escola e brigar na escola, são as mesmas histórias. Uhum. Então, assim, acabou se encaixando não só pelo lado profissional, não, mas assim, mais o lado família mesmo, né? Então, assim, ele sabe, sempre fala, é o irmão que eu não tive, Uhum. né? E se tornou um laço muito bacana, né? Tanto que no começo, para você ter uma noção, qualquer problema que eu tinha, se eu precisasse, ele saía de São Paulo de madrugada e vinha para cá e assim vice-versa. Então, se tornou uma amizade e hoje eu digo, só não somos de sangue, mas somos irmãos, né? Uhum. E a gente sempre procura levar isso, né? Nesses anos juntos, a gente nunca teve aquelas discussões normal do dia a dia, mas nunca se ofendemos, nunca brigamos, pelo contrário, ficamos felizes pela conquista um do outro, e aí isso faz que a gente consiga estar mais próximo, né? A felicidade dele é minha, a minha é dele, e assim a gente vai conquistando e crescendo cada dia mais. Não, mas isso é muito legal de ver, porque a gente percebe que, assim, coisas que um não tem, o outro completa, né? Assim, essa questão de um ser mais agitado, o outro ser mais calmo. O Beto já é mais desse mundo dos negócios, o Thiago já é da parte mais administrativa. Então é muito bacana a gente ver essa relação, né? Tipo bochecha sem Claudinho. E agora perguntando assim, quando vocês começaram e até agora, assim, vocês estão percebendo uma mudança muito grande no mercado, assim? O mercado está se movimentando muito? Ou continua a mesma coisa lá de quando você começou ou quando você começou? Como que vocês enxergam isso hoje? Uma visão um pouco mais atual, né? E o Beto consegue expandir muito mais isso daí. Mas o que eu vejo de quando eu comecei a atuar no mercado para hoje, se for ver, é um prazo curto,
é que hoje em dia as pessoas elas começam a entender um pouco mais o produto, elas entendem um pouco melhor, porque antigamente, usando até um, um bordão aqui, mas era muito prostituído, como o Beto falou antes, né? Então tinha aquela ideia do... A gente fala muito de consórcio porque é o nosso produto principal aqui dentro, mas Uhum. pô, a gente tem 700 linhas de crédito diferentes. Mas falando um pouco do consórcio, sempre tinha aquela dobrada de nariz, né? Quando você falava para alguém sobre consórcio. O que eu sinto é que hoje, quando você fala, as pessoas já ouvem, elas já dão aquela atenção diferente. Já falam, não, peraí, deixa eu ouvir isso daqui, porque eu tô ouvindo tão bem ultimamente, deve realmente fazer sentido. Mas eu acho que o maior ponto de diferença que eu vejo para cá é isso. É a questão da informação das pessoas, de as pessoas estarem indo para cima e realmente pesquisar e tentar entender como funciona. Óbvio que ainda existe um pouco daquele bloqueio, mas num quesito geral melhorou muito. Uhum. Não sei se melhorou muito a nossa forma de apresentar, e de levar de forma mais disruptiva e conseguir mostrar a estrutura do início até o fim, que é o que a gente faz, né? A gente não vende um produto, a gente vende uma solução Uhum. do momento A até o momento Z. Então eu acho que isso ajuda bastante, mas realmente está sendo visto de forma diferente. Isso é o que eu vejo nesses quase 6 anos aí. Com certeza para o Beto a visão já vai muito mais além, né? É, assim, falando mais sobre cliente, sobre mercado, há muitos anos atrás o consórcio ele era algo muito procurado, né? Então as pessoas faziam consórcio para casamento, para comprar eletrodoméstico, para comprar televisão, para comprar geladeira. Então o consórcio sempre foi um produto bom e barato e praticamente sem juros, somente com a taxa de administração. Só que o consórcio ele vem crescendo cada dia mais, né? E a grande preocupação que a gente olha muito isso para o lado cliente é porque hoje a gente como empresa, a gente pega o cliente na mão e vai até o fim, né? E aí você vê várias administradoras com um produto consórcio, mas que na verdade ele não tem a qualidade, ele tem a quantidade. Então ele põe um número maior de vendedores e aí existe as falsas promessas, algo que não acontece. E muitas das vezes o empresário, o dono, não está olhando o que está acontecendo, né? Por isso que hoje a Frigiseco, eu sempre falo que é a primeira corretora hoje no Brasil a ter um grupo dela, né? Por que é o grupo Frigiseco? Porque a gente sabe quem são os nossos clientes, os lances que a gente oferta, pega o cliente na mão, a gente sabe da dificuldade que o cliente tem pós-contemplação, que é fazer a utilização de crédito, a dificuldade. Então a gente olhou esse lado humano, as necessidades, por isso que eu falo, lá atrás eu comecei a vendo qual é o ponto positivo, o negativo de cada administradora, e aí sim criamos esse produto Frigiseco, é um consórcio, porém é uma estruturação diferente, é onde realmente você pega o cliente na mão e fala, olha, o seu processo vai começar assim e vai terminar assim. Então existe um começo, um meio e um fim, né? Então é por isso que o mercado mudou. Eu acho interessante porque, assim, eu particularmente, antes de conhecer a Frigi Seco, eu via o mercado ali de consórcio, né, essa área, mas eu imaginava que era uma coisa muito distante das pessoas, sabe? Assim, eu sei que, assim, a visão que eu tinha é que lá atrás isso era uma coisa mais acessível às pessoas. Parece que teve uma época ali que deu uma estagnada, que ninguém se falava muito disso, e agora tá voltando com muita força de novo, né? Mas é assim, Rodrigo, uma coisa bem bacana, né? O consórcio de 2018 para cá, ele vem crescendo a cada ano, né? O número de contemplações, o número de pessoas adquirindo consórcio. Hoje o nosso trabalho aqui de estruturação, hoje você vê muitas construtoras pegando o crédito através do consórcio para construir o seu empreendimento. Então o consórcio mudou o conceito lá atrás que ele tinha de eletrodoméstico para carro para uma outra versão hoje. Então, na verdade, ele teve uma evolução financeira e vendo a necessidade de construtoras, transportadoras que hoje são os maiores compradores de consórcio. Então você vê que o mercado ele acabou evoluindo, né? Vamos dizer assim. E vocês acham que o consórcio também serve como uma forma, sei lá, de investimento para as pessoas, algo do tipo, ou só nessa parte mais, na parte de comprar alguma coisa ali mesmo? Hoje, os maiores escritórios
investimento, inclusive a gente está falando sobre isso hoje. Os maiores escritórios de investimento do Brasil, eles veiculam cotas de consórcio para curto e médio prazo. Então, o cliente que ele está investindo no consórcio, ele se beneficia ali no momento da comercialização, da aquisição futura que vai ser feita com aquela cota. Assim como existem vários outros segmentos, né? Então, se a gente falar hoje um pouco do tradicional, o tradicional é isso. Um cliente que vai, ele compra uma cota de consórcio, ele espera essa cota contemplar e ele, por direito dele, ele comercializa essa cota. Isso aí é um puta no negócio hoje em dia e tem muita operadora fazendo isso. Hoje, grandes escritórios XP, BTG e etc. Vendem esse produto e vendem assim, de tonelada todo santo dia. Do nosso produto interno aqui, quando a gente fala do consórcio de ouro, o cliente que ele é sorteado num consórcio de ouro ali, o ouro ele tem uma crescente, teve uma queda agora há meses atrás, que foi meio que até histórico, perto do gráfico que a gente tinha vendo, mas o ouro em questão, o cliente ele teve, sei lá, ele tem uma cota de 30 mil reais num grupo, ou uma cota de 50 mil reais no nosso grupo. E ele falou, quer saber, não vou utilizar isso agora. Ele foi contemplado por sorteio, ele pura sorte. Automaticamente ele tem acesso a essa nota fiscal do ouro e o grama do ouro. O grama do ouro dele daqui a 3 anos está valendo muito mais. É só ele pegar historicamente aí falando e pegar o crescimento do ouro mês após mês para entender onde que vai chegar. Então tem vários segmentos diferentes do qual a pessoa ela consegue se beneficiar. Eu acho que a grande ideia é a pessoa desmistificar, tirar um pouco daquela ideia de que eu vou fazer um consórcio agora, mas esse consórcio só vai me contemplar, sei lá, daqui 10 anos, e olhe lá para eu poder fazer uma aquisição numa casa, então, nossa, isso daí está muito distante para mim. Não. Hoje existem grupos específicos, né, grupos estratégicos, do qual você consegue dar um direcionamento e você consegue dar uma previsibilidade muito mais assertiva para o cliente. Então ele entende, ele fala, num financiamento tradicional eu ia comprar um bem de 1 milhão, que no final eu vou pagar 3. No consórcio eu vou levar o mesmo tempo para contemplar essa cota do que eu ia levar para conseguir aprovar um crédito no financiamento, mas ao invés de pagar 3 milhões lá no final, eu vou pagar 1 milhão e 300. Então é muito mais vantajoso. Muito mais. É gritante a diferença. Então, a partir do momento que as pessoas começam a olhar por esse prisma, muda o jogo, né? Muda completamente. Então, a pessoa está deixando dinheiro no bolso, a pessoa está fazendo dinheiro com o negócio. É muito mais simples você utilizar um consórcio. Óbvio, quando você tem um time pronto para te direcionar nessa utilização. Então, é muito mais fácil você utilizar um consórcio do que você aprovar um financiamento, por exemplo. Em média, hoje, óbvio, existem bancos operando com um processo, uma esteira muito mais rápida, mas um consórcio hoje, quando a gente vai fazer um processo de ouro, por exemplo, dentro dos nossos grupos, a média para emissão de contrato de um cliente ali que ele enviou toda a documentação para a gente deu entrada no processo dele, a emissão do contrato do cara, em 20 dias ele já está dando entrada no cartório ali para fazer a alienação do bem. Então mudou muito. Antigamente a pessoa levava anos para conseguir utilizar isso. Hoje, com esse direcionamento, mudou muito. Óbvio que você me perguntou em questão de investimento, mas o que eu estou querendo mostrar é que não é só a questão do, eu estou investindo nisso para ter um retorno X daquilo. O que você deixa de gastar também está ficando dentro do seu bolso, entende? Então, é uma forma de investimento também, entendeu? Hoje, se você olha o mercado, igual o Thiago falou, hoje a gente tem clientes investidores que tem um consórcio puro para investimento e que depois de contemplação ele tem uma rentabilidade de 20% nesse valor investido. Assim, hoje não tem aplicação que paga isso. Hoje a maioria dos médicos hoje fazem aposentadoria imobiliária através do consórcio. Fazem aposentadoria. Deixam de pagar o seguro, que hoje eles usam, os seguros para mãos, para os médicos cirurgiãs, deixam de ter isso para ter o consórcio, que além de ter o seguro ali embutido, também tem o investimento que fazem aposentadoria imobiliária. Então o mercado hoje de consórcio ele abriu um leque muito grande, né? Hoje você consegue, dependendo do produto, você consegue fazer capital de giro, você consegue fazer investimento dentro da tua empresa. Hoje, para você fazer uma reforma é muito mais barato, sem contar da economia, né?
o prazo 200 meses menos do que um financiamento, né? E os juros 3 vezes menores, né? Então, hoje, assim, consórcio é o melhor produto hoje, vamos dizer assim, não é só porque a gente vende, mas a forma que você vende, quando você apresenta isso para o cliente é diferente, né? Muitas pessoas não sabem que você tem um fundo de garantia hoje, você pode usar ele como um lance no consórcio. Tem gente que não sabe disso. Então hoje o consórcio ele acabou abrindo um leque não só para aquisição, mas eu diria que 40% é para aquisição, 60% é para investimento. Uhum. E quando vocês começaram lá atrás, quando vocês juntaram lá atrás, a ideia já era chegar nesse ponto que vocês estão hoje mesmo? Ou as coisas foram mudando no meio do caminho até chegar nesse A ideia ponto? é bem maior, né? Não chegamos nem em um terço ainda que a gente imaginou. Ainda só é a pontinha do iceberg. Ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Porque assim, o que a gente vê assim, é que a Frid vem crescendo muito, assim, assim, deve ser uma das empresas que mais cresce no Brasil hoje, disparadamente, porque em questão de clientes, questão de estrutura, uma questão geral, né? E deve ser assim, uma coisa muito legal de vocês verem e acompanharem esse sonho de vocês se realizando aos poucos, né? Aos poucos. Então, assim, deve ser realmente uma coisa bem emocionante para vocês, né? E imaginar onde vocês podem chegar ainda. E aí eu gosto até de colocar isso na hora de falar. Eu sinto prazer em falar sobre isso. É o seguinte. Dado um certo momento, óbvio que a gente tinha tentado várias formatações diferentes ali de fazer a coisa acontecer. Mas chegou numa hora que a gente sabia, né? Então a gente tinha 2 produtos. Hoje a gente tem um pouco mais de 70 produtos no nosso catálogo, mas no início a gente tinha 2 produtos específicos. E a gente entendeu que fazer o arroz e feijão bem feito faz muito mais sentido do que você querer ter um buffet inteiro completo e não servir nada direito. Uhum. E nessa hora que eu acho que foi a grande mudada de chave, que deu aquela girada de chave que as coisas realmente começaram a acontecer. Porque por enquanto que a gente tinha todas as corretoras, todas que eu quero dizer assim, generalizando, As maiores, né? As maiores, se direcionando e se apontando, né, para captura de lead pela internet, para aquela divulgação em massa, para robotização de tudo, automatização de tudo, a gente estava indo completamente na contramão. A gente não estava batendo mais em cima, a gente tentou, obviamente, num momento inicial, começar com essa ideia de posicionamento dentro de mídias sociais, capturar lead e tudo mais, mas a gente entendeu que não era esse o caminho que nós queríamos seguir. Não estou falando que não seja o caminho certo que os outros seguiram, mas a gente entendeu que não era o caminho que a gente queria seguir. E isso começou a dar um efeito. Óbvio que demorou muito mais do que normalmente as empresas e as pessoas estão dispostas a esperar. Mas, no final das contas, fez muito sentido. Porque a gente entendeu que hoje as pessoas sentem falta do calor ali, de saber que ela vai pegar o telefone e vai ligar para alguém e alguém vai atender. Não vai ser a URA, que não vai ser o chat, que não vai ser o bot. Faz diferença quando a gente precisa validar alguma operação dentro da instituição. Então, quando a gente precisa validar hoje a gente atua com várias instituições diferentes, fundos e tudo mais. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente vai pegar o telefone, a gente vai ligar para essa instituição e essa instituição fala com a Frigiseco de uma forma diferente por culpa da forma que nós abordamos os nossos clientes e do tipo de cliente que nós atendemos. Mas tudo isso foi uma construção. É isso que a gente gosta muito de pontuar. Não é algo que a gente definiu ontem e a gente está fazendo acontecer hoje. Foram várias tentativas, sei lá, todo santo mês a gente mudando mais alguma coisinha aqui, mudando mais alguma coisinha ali. Parece que são 2 loucos com uma AK-47 dando tiro pro alto, mas não, a gente pensa muito antes de tomar algumas atitudes, em algumas outras não, a gente não pensa tanto, mas na maioria delas a gente pensa bastante. E as coisas dão certo, mas eu acho que voltar um pouco mais pro humano fez muito sentido pra gente. Mais uma vez, não é que eu não tô falando que o restante esteja errado, mas o nosso certo é nesse formato. E vem dando muito certo, a gente sente que a gente consegue ter um negócio na mão, falam muitas vezes que você não precisa, o grande empresário não tem que ter a empresa nas mãos, mas a gente se sente seguro dessa forma e a gente entende que para a gente conseguir tocar da melhor forma é desse jeito. Desculpa se eu falei muito, mas... Não, mas assim, é engraçado que fala, porque assim, antigamente
Vamos botar aí, há 6 anos atrás, a gente vendia R$ 1 milhão, a gente estava feliz pra caramba, né? Hoje, dentro do nosso pipeline, a gente tem mais de 2,5 bilhões de créditos a serem vendidos, né? 98% das nossas vendas é indicação, né? E o mais doido de tudo isso é o que a gente fala. A gente sempre está na linha de frente, né? Hoje você pega os nossos concorrentes aí, não falando mal, mas o cara tem um departamento de vendas que tem 100 vendedores. Não tem Hoje- rosto, né? Exato. E hoje eu tô falando da Frigge Seco, tem 3 vendedores, né? Uhum. Para 100, eu sei, a gente vende 10 vezes mais que eles, né? E não gastamos dinheiro absurdo com parte de marketing, nada. Então, assim, Uhum. a empresa chegar com 98% de vendas dela só de indicação e a primeira corretora que eu digo que tem 2,5 bilhões no pipeline de venda, então, assim, quer dizer que deu certo, né? Uhum. Então, assim, e as coisas elas vão tracionando. E o mais legal que o Thiago falou também não é querer falar muito, mas assim, hoje a gente entende, a gente escolhe qual é a administradora que a gente quer trabalhar, Uhum. né? Por que isso? Mais uma vez, a gente, antes de fechar qualquer contrato com a administradora, a gente preza os nossos clientes. Então, assim, a gente tem que se adaptar a eles e eles têm que se adaptar a gente. Porque se não fizer sentido também, não faz sentido eu ter eles aqui dentro da empresa, porque não é a necessidade dele, é a necessidade do nosso cliente. Então, a gente olha muito esse lado humano, esse lado cliente. E vocês consideram que esse é um dos maiores motivos de orgulho de vocês? Esse não precisar investir tanto e mesmo assim ter tanto resultado? Cara, sinceramente, o que eu mais tenho orgulho, assim, que eu acordo todo santo dia de manhã e agradeço Só a se empresa que que ele eu tenho, além desse moço lindo aqui que tá do meu lado, é a gente conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu acho que é um dos maiores pontos, porque é o seguinte, no mercado que a gente atua, diariamente, você ouve falar que não sei quem deu golpe, não sei quem vendeu errado para não sei o que lá, o cara perdeu o imóvel, porque, cara, pensa no seguinte, a gente está lidando com sonho, a gente está lidando com reestruturação de empresa, empresa que ia quebrar e a gente está conseguindo resolver. Então, eu acho que um dos maiores pontos nisso é a gente, óbvio, não dá para resolver tudo. Uhum. Tô falando que a gente faz milagre. Em vários casos a gente até consegue um ou outro, mas num geralzão, assim, do que me deixa, que eu olho e falo, realmente a gente está fazendo a diferença, é porque realmente a gente está fazendo a diferença. A gente conseguiu pegar produtos base, produto que, entre aspas, qualquer corretora conseguiria acessar, e a gente conseguiu com expertise, tentativa e erro pra caçamba, pra falar o português bem claro, mas a gente conseguiu entender e falar, putz, beleza, erramos aqui, erramos aqui, erramos aqui, erramos aqui. É desse jeito que vai dar certo. Uhum. E, pô, mas o cliente quer fazer do outro jeito. Cara, do outro jeito não vai dar certo, então a gente não vai fazer, ponto. A gente fala muito não também. É bom a gente deixar isso claro. Porque assim como a gente fala muito sim, tem muito não. Teve muitas vezes. Assim como o Beto já teve que chegar para cliente e falar, cara, faz o seguinte, pega o dinheiro que você tem para investir nesse consórcio que você queria fazer e joga na Mega Sena, que a sua chance de dar certo vai ser muito melhor. Tô mentindo? Verdade. Então, assim, não é só assim. Às vezes o não, ele educa muito mais do que o sim, né? Exatamente. É que, assim, normalmente, é o que assim, a gente não tem medo de falar não, Uhum. diferente da concorrência, né? Então, eles sempre vão falar sim. E o cliente sempre ele quer ouvir sim. É a mesma coisa que o seu filho. Vai falar não pro seu filho, ele não vai gostar, né? Só que muitas vezes a gente tem que falar não. E falar, esse não é o caminho. Mas para você colocar isso na cabeça da pessoa, é o complicado. Então, assim, a gente apanhou pra caramba num sentido, falando, cara, não dá, não vamos, não vai dar certo. Ah, eu vou lá em tal lugar. Vai. Depois de 3 meses volta. Falou, realmente não deu certo. Então agora vamos começar o processo certo. Eu acho que esse lado, o de falar não, esse lado mais humanizado, de estar com o cliente próximo, eu acho que esse é o grande diferencial nosso. E já puxando esse gancho, assim, tem algum cliente, alguma operação que vocês fizeram, que vocês, mesmo que seja menor ou maior, enfim, vocês falam que vocês têm orgulho de falar dela, assim, que vocês pegam no carro e falam, putz, esse aqui eu consegui, eu consegui Cara, fazer isso aqui. é que eu não posso falar o nome, né? Mas Uhum. assim, em 2016, a maior operação que a CNP teve, a CNP, a Caixa Econômica Federal, foi uma estruturação que eu fiz, né, lá em Foz do Iguaçu, para uma rede de hotéis,
Foi a maior operação que teve, que lá que criou-se essa operação estruturada, foi um valor de 170 milhões. Foi a primeira história numa corretora a desenvolver e criar uma operação estruturada para um hotel, né? E esse é o maior case e hoje, isso é falado até hoje no Brasil inteiro pela Caixa, né? Uhum. E eu acho que isso é legal, é entender o cliente e tudo tem caminho, né? Tem um caminho mais curto, tem um caminho mais longo, né? Mas é que para tudo tem um caminho. Desde que ele entenda que nós não somos vendedores, nós somos consultores financeiros, né? E aí a gente tem acesso a quê? A um dinheiro barato, mas para isso pode se levar tempo ou menos ou mais tempo e que ele tem que entender que existe um cronograma para isso acontecer. A partir do momento que o cliente entende, cara, flui, e flui tranquilamente. Existe começo, meio e fim, né? É uma operação que, quando a gente fala de estruturação, é isso, é uma estruturação mesmo. Não é que você vai fazer uma única operação para o cliente e essa operação já resolveu tudo. Pode acontecer, sim, mas na maioria dos casos você começa com uma operação mais cara, dá um fôlego para o cliente tomou esse fôlego, aí depois a gente vai para uma operação mais barata, no qual ele vai ter que entrar com recurso inicial, mas a gente já trouxe esse recurso para ele, mas para tudo isso a gente está falando de tempo. Então, pô, a primeira operação ela aconteceu ali em 45 dias, legal. A segunda operação vai acontecer em quanto tempo? Pô, ela leva um pouco mais de tempo, 120, 150, 180 dias, mas a gente vai estruturando o cara até ele chegar onde que ele quer chegar com recurso barato. Uhum. O problema é quando a gente está falando, quando a gente bate nisso e o cliente fala, não, tudo bem, mas eu preciso disso agora. E ele quer acreditar naquela mentira dele. Então a gente tem que trazer sempre ele para a realidade. E por pior que seja, mas é uma realidade, né, muito ativa no Brasil. Porque normalmente o crédito, o certo, né? O crédito certo a se buscar é quando está tudo certo. Tem, quando está tudo ok. Você busca o crédito no mercado, você continua capitalizado e você traz esse crédito para dentro do seu negócio ou para dentro da sua casa, independente do que você vai fazer. Mas a ideia é, por enquanto está tudo bem, você já buscar esse crédito. Porque é muito mais fácil para você tracionar. Agora, quando você já passou da ponta do nariz, está dentro da água, e você vai buscar o crédito, é normal você não ter acesso a dos produtos. Então, você tem que entender que o caminho ele vai ser um pouco diferente para conseguir chegar lá. Isso que o Thiago falou é bem legal, porque assim, hoje a gente tem crédito para clientes que estão negativados, né? Então a gente consegue tirar o cliente desse problema que ele tem e depois trocar a dívida dele por uma dívida muito mais barata e uma economia 15 vezes mais baixa que ele ia pagar num banco. Uhum. Mas para isso existe um processo. E aí, para você colocar o cliente e falar, meu, existe um processo que a gente consegue chegar onde você precisa, mas você tem que seguir esse cronograma para a gente, essa é a dificuldade. Por isso que a gente busca outros produtos, né? Foi o que o Thiago falou. Hoje a gente tem mais de 70 linhas de crédito e a gente sabe que 40% dos nossos clientes estão negativados e precisam ter esse fôlego financeiro. Então, hoje a gente tem produtos nossos que a gente consegue oferecer para o cliente mesmo ele estando negativado, com carência para ele começar a pagar. Então, assim, a gente fala que a gente faz um trabalho de médico, né? Quando você vai no médico hoje, ele não vai te receitar, vai te medicar, sem mandar você fazer um exame para saber o que você tem. E os nossos clientes é a mesma coisa. Então, hoje a gente pega o problema dele e entende e fala, olha, essa é a sua solução. Então, esse lado consultoria financeira, pegar o cliente na mão, que a gente sabe o cliente já está com a dificuldade financeira, ele está carente naquele momento. Então, quando você consegue mostrar para ele que tem uma solução, esse é o todo diferencial. É isso que faz a Frigge Seco chegar onde chegou e tem muito para chegar ainda. Sim, ao meu ver, é a principal diferença de vocês para qualquer outra pessoa ou empresa que faça algo parecido, né, digamos assim. É a principal diferença, vocês pegarem de fato o cliente na mão, entender o problema dele e não só empurrar um produto nele, mas sim entender o que ele precisa ali e fazer toda essa caminhada junto com ele, né? Exato. Muitas vezes o cliente fica mais tempo do que o tradicional no pipe. Mas a ideia é a gente conseguir, nesse brainstorm aí, de várias vezes a gente senta com a equipe e bate um papo, entende de novo, fala, pô, legal, mas bater um papo com o cliente, pô, a necessidade, o deadline do cara tá em tal data, mas, pô, será que a gente consegue correr por aqui? Será que a gente consegue correr por ali?
E como hoje abriu muito o leque de produtos, a gente tem N situações que a gente consegue atuar. Mas é o que o Beto falou. Existem situações, o cara tá negativado, beleza. Então você já sabe que já limou uma parte das opções. Você tem as outras opções ali, em cima daquelas opções. O que vai fazer mais sentido para ele? Ele vai conseguir sair dessa operação depois? Não vai? Vai fazer sentido ele sair dessa operação depois? Então a gente tem que ir desenhando. É quase um organograma, né? Porque você vai desenhando para chegar e falar, putz, beleza. Então é melhor colocar ele nessa operação aqui. É mais chato, mas faz muito mais sentido no final. Entende? Qual que para vocês hoje foi o maior aprendizado, assim, tanto dessa vida de empresário quanto desse mercado financeiro? O mais, Um aprendizado que vocês tiveram nessa trajetória de vocês? não depender de ninguém. Fazer o trabalho dentro de casa. E muitas das vezes as pessoas elas compram o nosso nome. É o que eu falo, a gente preza muito lá o nome, o nosso sobrenome. Né? São 24 anos de história. Né? Então, assim, é muito complicado você acreditar no que está vindo de fora. Por isso que hoje a gente já levou muito na cabeça em acreditar em algumas administradoras, acreditar no que pode acontecer, e depois você vai ver que isso não é uma realidade. Por isso que hoje a gente seleciona quem são as administradoras que vão trabalhar conosco, justamente para isso, para a gente não errar. A nossa grande preocupação, e a minha do Thiago é a mesma coisa, chama-se nome. Então a gente preza muito com isso. Mais ou menos é o que eu vejo isso aí. Faz muito sentido. Porque a grande ideia da Frigiseco é exatamente isso, né? Foca muito nessa questão de posicionamento de marca, a gente foca muito nessa ideia de ambiente com uma qualidade, tanto de qualidade para os nossos colaboradores, qualidade para os nossos clientes, qualidade para os nossos bancos parceiros. Mas para isso, a gente tem que saber com quem está jogando. E a partir do momento que a gente coloca... É a história da fruta podre, né? Você colocou uma maçã ali, ela acaba arrebentando com todo o restante. Foi tomando muito na cabeça e entendendo aonde que a gente conseguia jogar e qual tipo de jogo que a gente consegue jogar com quem. Então, com isso a gente conseguiu definir, a gente diminuiu bem o quadro de parceiros. Em uma época a gente achou que valia a pena, né, ter muito parceiro e tal, porque, pô, você tem muitas opções, mas depois a gente entendeu que não era bem assim, que a ideia era jogar com quem tá jogando contigo. Não quantidade, sim qualidade. Exatamente. A gente já vai caminhando já agora um pouco mais para a parte final, mas antes de a gente continuar, eu queria colocar aqui para a gente ver um quadro que a gente vai ter em todos os nossos podcasts, uma Minuto Frigi Seco, onde a gente vai mostrar um dos nossos colaboradores que estão aqui dentro da empresa fazendo isso aqui acontecer, contando um pouco sobre o dia a dia dele e o que ele faz aqui dentro da empresa. Me chamo Igor, eu sou responsável pela estruturação e padronização dos processos na Frigi Seco. Minhas principais funções na empresa são a leitura de documentos e a parte de defesa comercial. Eu atuo na organização dos documentos e também na leitura, facilitando a análise nas instituições bancárias e com isso trazendo uma agilidade no processo. Isso é importante, pois quando a documentação é enviada para o banco com a documentação completa, a gente tem uma chance de aprovação muito maior, sem contar que a gente passa total transparência do banco para o cliente. Já a parte da defesa comercial nada mais é que uma entrevista com o cliente, contando sobre a sua vida financeira, sua vida pessoal, sobre o imóvel em garantia e a finalidade do recurso. Com isso a gente consegue aumentar muito a chance de aprovação. O Igor, que é um dos primeiros funcionários, né, da Frigi Seco, e responde muito, ele assim, grande parte da responsabilidade assim, de muitos processos irem para frente, vem por ele, né? Cara, impressionante o que o Igor mudou, assim, nesses anos, né, que a gente tá junto. Desde do início, eu acho que é legal ressaltar isso. Foi o primeiro emprego do Igor, foi a primeira atuação dele mesmo direto. Ele, no começo, ele estava super preocupado, né, porque ele não sabia muito bem como que ele ia fazer, como que ele ia atuar, de que forma que ele ia responder. Ele tinha muito medo de falar com o cliente no começo, então foi bem engraçado. E hoje é um dos maiores causadores de aprovação dentro das instituições é o Igor, porque ele faz o trabalho ali de
back-office absurdamente bem. A parte de defesa comercial, ele aprendeu a fazer a defesa comercial com as instituições. Lá atrás eu dei a direção para ele, mas ele foi atrás, ele criou novas soluções ali no meio do caminho. Então, é um cara que evoluiu muito com o processo, com o tempo, e vem evoluindo a cada dia que passa. Tem um sobrenome diferenciado também. O Igor, ele, foi o que o Thiago falou, primeiro emprego, surpreendeu bastante, né? Vem surpreendendo mais, mas é o que a gente fala, né? São processos, né? O que ele começou, o que ele faz hoje, agrega-se muito, né? Por mais que seja um menino novo, né? 20 anos de idade, mas dentro de algumas administradoras, onde ele faz a parte da defesa comercial, a parte documental, para quem não sabe, isso é muito legal. 20 anos de idade, mas é um moleque que dentro das administradoras tem o maior número de aprovações de crédito das nossas concorrências. Pela forma, né? E aí é um lado mais Thiago mesmo, que ele trabalha diretamente com o Thiago, de pegar na mão, ensinar. É o segundo pai dele, né? Pegou na mão, ensinou, mostrou o processo. E isso é legal, né? Mas o primeiro funcionário que começou com a gente foi o pai do Thiago. Foi o Edson. O Edson que iniciou com a gente. Tomamos porrada junto, brigamos pra caramba junto. Mas tudo começou, a minha vinda e a do Thiago, mas o Edson morava em Guarulhos, mudou para então foi toda uma mudança de vida para ele, né? Mas quem iniciou com a gente ali foi o primeiro mesmo, foi o seu Edson Seco. E você falou, vocês estavam comentando sobre essas porradas que vocês tomaram no começo, elas são muito importantes, né, para esse crescimento, para esse entendimento, principalmente, né, de mercado, de onde vocês estão se colocando ali, para poder realmente alavancar e alcançar lugares assim inimagináveis. Eu só queria a casca levando pancada, não tem jeito. Quem acha que vai tomar água limpa sem ter sofrido pra caramba e ter tomado água suja pra caramba até conseguir chegar nessa situação, tá muito enganado. Não existe almoço grátis. Se existe uma frase que faz muito sentido na minha vida, é essa: não existe almoço grátis, irmão. Você quer fazer acontecer, você quer ver as coisas acontecendo da forma que você está sonhando. A gente está falando de vários anos juntos, mas de vários anos juntos que a gente está quase aí para completar, esperando 5 para 6 anos. Durante 1 ano e meio, 2, foi lambendo pedra de sal para conseguir fazer todos esses processos começarem a acontecer. Aí a coisa começou a encaixar. Depois que a coisa começou a encaixar, aí você começa a ver um horizonte. Então, esquece esse negócio de achar que a vida do arco-íris cor-de-rosa é só você acordar feliz e que vai dar tudo certo. Não, tem muito suor. É muito mais suor para você conseguir ver o resultado lá na frente. É isso. Basicamente, eu acho que se existe uma coisa que define muito a minha personalidade, a personalidade do Beto, tenho certeza que é persistência. Eu não desistir. Porque porrada a gente levou e leva diariamente, tá? Não é porque as coisas melhoraram e tudo mais que a gente não tá levando porrada. Tem muito mais transpiração do que ação. Essa é a grande verdade. Bonita frase. Bonita frase do empresário. É isso. E falando sobre o mercado de fato, assim, como que vocês veem, assim, qual é o principal erro hoje dos empresários quando estão nessa busca de crédito? O que eles mais erram, assim, e o que eles podem tomar mais cuidado para não errar? Cara, eu falo muito isso para muitos empresários, né? Hoje o mercado financeiro ele abriu um leque muito grande. Então, muitos empresários têm a conta no seu banco próprio. Só que eles não olham para o lado. E do lado dele existe uma concorrência de bancos com créditos muito mais baixos, com carências a se pagar. Então, assim, olhar o mercado financeiro em si. E muitos não olham. Preferem aquele lado tradicional. E uma coisa que a gente preza muito, e eu vejo muito isso, que alguns empresários que já estão conosco, é assim, uma vez que ele pegou crédito com a gente, ele está pegando mais para construir patrimônio ou ampliar a empresa. Diferente do banco. O banco ele pegou hoje, daqui 6 meses ele precisa fazer outro capital de giro para quitar aquela dívida. A taxa de juros é alta, mas é aquela coisa, é o imediatismo. Um processo nosso que demora aí 45 dias, 60 dias, no banco ele pega em 2 dias.
Uhum. É o imediatismo, é os juros mais baixos, né? De 12 a 14 vezes, nosso dinheiro é muito mais barato que o banco. Mas é o que eu falo muito para os empresários. Larga o imediatismo. É o imediatismo que hoje faz que os endividamentos estão aumentando cada vez mais. Uhum. Eu acho que tem muito essa a ideia do não se projetar, né? Que é o que eu estava falando um pouco antes. Uhum. De não se projetar e não aceitar também quando a gente cria um plano de ação. Não é sempre que a gente aceita o plano de ação. Complica, porque uma coisa que a gente não vai fazer aqui é vender ilusão. Óbvio, nem tudo sai 100% exatamente como você desenhou ali do começo, mas se você fizer a sua parte, com certeza a gente está fazendo a nossa parte aqui dentro, de 100% daquilo que a gente tinha falado, vamos falar que 98% vai sair dentro do contexto certo, mas é só todo mundo ir seguindo e fazendo a sua parte ali para fazer. É muito mais a pessoa entender e aceitar que existe um mundo lá fora, né? Do que ficar vivendo do mais do mesmo. O problema é que quando você está trocando 6 por meia dúzia, ok. Agora, por enquanto, quando você começa a trocar 6 por 3, começa a ficar bem complicado. Agora sim, pra gente fazer uma coisa de uma dinâmica diferente. É um bate-bola aqui. Respostas curtas, uma palavra, uma frase assim. Então vamos lá. Uma palavra que define pra vocês o empreendedorismo. Persistência. Persistente. Vocês combinam até nisso, gente. Você É viu? muito bonito. Vai fazer um coraçãozinho, Ju. Então, uma qualidade que o outro possui. Ai, cara, puta, eu acho que eu vou. É isso que é muito louco, mas eu vou repetir a mesma coisa, persistência. Eu já vi cara pra ser brabo, mas que nem esse. Bater no seco é a palavra que define o Beto, é persistência. O Thiago, técnico e planejador. Básico. Não é mais nada. Na verdade, é o que eu falo, né? Existe tudo isso pela técnica e o planejamento que ele faz, né? Então, assim, é uma coisa ela completa com a outra, mas essa parte técnica dele planejar, eu acho que esse é um dos dois melhores e mala, né? Tem que ter, né? Não dá pra ser perfeito em Não, tudo. o melhor conselho que vocês já receberam. Não olhe para a grama do vizinho. Olhe para dentro de casa. É meio clichê, tá? Clichê. Mas sempre foi e sempre vai ser esse. E não importa saber bater, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar de pé. É clichêzaço. Mas na minha vida faz total sentido. Uma meta para os próximos 5 anos. É que eu não gosto de ficar criando. De ficar dando spoiler, né? E expectativas. Mas, assim, frigir seco, né? Total. Estar, sim, em todos os estados já, que aí a gente já tá. Mais um pouquinho a gente já tá lá. Com certeza virar um banco próprio. A nossa meta é ser uma administradora, né? Quer ser uma administradora, ter a nossa própria administradora, né? Esse é o nosso principal objetivo que a gente sempre criou e poder ter os nossos licenciados, né? A ideia dos licenciados é essa, é poder trazer qualidade financeira e qualidade de vida, né? Porque tudo que a gente teve que ralar, a gente já ralou. Então agora é poder chegar para a pessoa e falar, você pode ter o teu próprio negócio e você pode crescer financeiramente. Então é poder ser sim uma administradora, mas poder levar uma qualidade de vida para o empresário melhor, seja sócio da Frigg Seco. E qual hábito faz a diferença dessa profissional de vocês? Falar às 7 horas da noite, 8 horas, 10 horas, meia-noite e 6 horas da manhã, todo dia, de segunda a segunda. Cara, foi. Terminar o interminável. Terminar o interminável começando o começo de novo, né? Tipo, é aquele negócio full time que fez acontecer. Putz, em alguns momentos pode se tornar meio insalubre? Pode, mas é isso daí. É persistência.
E agora, para a gente finalizar de fato, falar um pouco agora sobre esse projeto novo de vocês, né? Vocês idealizaram isso aqui, esse podcast. Qual que é mais ou menos a ideia de vocês para esse podcast? Quem vocês pretendem trazer? Quais são as expectativas? Cara, o podcast, na verdade, nós pensamos, juntamente com toda a equipe de marketing nossa também, com você também, mas é poder trazer as administradoras que trabalham conosco, para que realmente o cliente possa entender o real motivo de ser um parceiro da Frigg, quais são as qualificações, quais são os projetos, o que pode, o que não pode, né? É poder levar isso para o mercado, né? Para que a pessoa que esteja lá do outro lado entenda, né? Que todo mundo é capaz. Todo mundo pode realizar teu sonho, né? E hoje eu acho que a Frigg Seca ela vem levando esse novo conceito e esse novo projeto com isso. Todo mundo pode, né? Basta você acreditar e saber onde está pisando. Acho que o grande intuito isso não é só divulgar a nossa marca, mas mostrar que todo mundo pode ter. Não é só um ou outro, todos podem. Eu acho que a ideia de levar informação é muito bom também, porque a gente está falando a gente fala o tempo todo, né, sobre muita coisa, e eu e o Beto a gente conseguiu entender faz tempo já. E pra gente é tão natural, e quando a gente senta em alguma mesa que a pessoa não entende sobre, e a gente começa a falar, todo mundo fica, pode isso? Não, não tem. Desse jeito não dá, não, assim não pode. Então a gente entendeu, trazendo de uma forma um pouco mais descontraída, e um pouco mais informal, né? Porque senão fica muito aquela ideia formalzona, sempre de passar informação. Mostrar, vindo das administradoras, das pessoas que são envolvidas, de quem realmente está fazendo, mexendo o molho ali, fazendo a coisa acontecer, e trazer isso para fora, para todo mundo entender um pouco melhor como funciona. E para quem está assistindo a gente, assim, o que vocês falariam para quem tem interesse em conhecer mais sobre esse universo do mundo financeiro, que está acompanhando a gente, que vai acompanhar os próximos também podcasts, assim, o que vocês têm a dizer para essas pessoas? Posso? Eu acho que para essas pessoas em geral, entendam um pouco mais e se aprofundem um pouco mais. É um mercado que, diferente da maioria, ele não está acabando por culpa de inteligência artificial ou qualquer outro segmento. Vale a pena entender disso porque o dinheiro sempre teve aí, o sal ou o salário, e assim como a gente sabe das histórias que a gente aprendia na escola, ele faz parte da nossa vida, ele vai continuar fazendo e não vai mudar. Enquanto o mundo for mundo, o capitalismo continuar sendo capitalismo e os boletos continuarem chegando, o dinheiro vai ser necessário, crédito vai ser necessário, estruturação vai ser necessária, então vá atrás, entenda, porque vai sempre fazer sentido, não vai acabar isso tão cedo, né? Buscar as informações, entender mais o projeto, entrar em contato com a Frigg, né? Estar uma consulta, né? Os nossos colaboradores, nossos consultores financeiros, essas consultorias elas não são cobradas, são gratuitas, para vocês entenderem realmente o mercado, como funciona e aonde a Frigg consegue estar próximo de vocês. É isso, pessoal. Eu queria agradecer a vocês. A gente está chegando aqui no final do nosso primeiro episódio do Café com Crédito. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. E vão vir muitos convidados ainda, muitas conversas legais aqui para a gente poder trazer um conteúdo interessante para o pessoal que está acompanhando a gente. Valeu, queria obrigado. agradecer a oportunidade aí. Aguarde que vem novidades aí. E é isso, pessoal. Siga a gente nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, @frigiseco, tem o nosso site, @frigiseco, onde vocês encontram todas as nossas mídias sociais, nossos contatos, para vocês entrarem em contato com a gente e ter o melhor atendimento possível, tá bom? Obrigadão e até a próxima. Esquecemos de falar do passeio. E do Bruno, não esquece do Bruno. Eu tava doido pra perguntar.